Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da School of Net e da Code Education. E hoje eu quero tratar com vocês um assunto bem interessante na realidade. Bom, o que acontece? A gente sabe que todos os dias, em modo de dizer, a gente inicia um novo projeto em PHP, né? E muitas, mas muitas pessoas mesmo me perguntam, Wesley, como que você estrutura os seus projetos, as pastas, toda a organização do seu projeto PHP quando você não está utilizando um framework, ok? Então, essa é a dica que eu quero dar hoje aqui para vocês, bem rapidamente, somente para vocês terem um norte de como que eu trabalho, legal? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que hoje em dia a gente tem o famoso Composer, legal? O que o Composer faz na realidade? Ele ajuda a gerenciar todas as dependências do nosso projeto, certo? Mas além disso, o Composer ele também gera um arquivo chamado autoload.php que ele faz o carregamento de todas as dependências do nosso projeto, inclusive os dos nossos próprios arquivos do código-fonte. Ok? Então, a primeira dica que eu posso dar aqui para você é o seguinte: configure o Composer na sua máquina. Invariavelmente, você vai utilizar uma biblioteca de terceiros, mas utilize também a própria configuração do Composer para ele fazer o carregamento das suas próprias classes. Legal? Vamos ver isso aqui. Seguinte, nesse nosso caso, eu já criei aqui um arquivinho chamado composer.json, ok? E aqui eu tenho o nome do meu projeto. Eu chamei esse projeto de estrutura diretórios. Mas, além disso, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer outras configurações mais para frente, somente para deixar isso aqui redondo para a gente. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco aqui com os diretórios que a gente vai trabalhar na realidade. Vamos lá. Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer, a gente tem que definir o document root da nossa aplicação. Ou seja, a pasta em que o servidor web ele vai cair, ok? Sempre, pessoal, por questões de segurança, nunca deixem a sua aplicação dentro do document root, legal? Então, nesse nosso caso, eu vou criar uma pasta aqui, certo? E eu vou chamar essa pasta aqui de public, legal? E dentro dessa minha pasta public, eu vou ter o meu index.php, que eu vou até mandar ele para cá agora aqui. Legal? Prontinho. Então, o meu index.php fica dentro da minha pasta public. Ok? E agora a coisa começa a mudar de figura. Por que começa a mudar de figura? Porque quando eu for configurar a minha aplicação, tudo deve cair direto na minha pasta public. Depois disso, eu vou criar uma pasta chamada app, tá? Essa app são para a gente guardar os arquivos de configurações e coisas de forma geral que tem relação com a aplicação de forma geral, ok? Você pode ter arquivos de bootstrap, arquivos de carregamento de módulos, arquivos de configuração, você pode guardar um bocado de arquivos aqui dentro. Lembra, ele sempre tem a ver com a sua aplicação. E depois disso, você vai ter uma pasta que é chamada de src. Pessoal, lembrando que o que eu estou fazendo aqui é apenas uma sugestão de como você organizar os seus arquivos da sua aplicação PHP. Não existe certo e errado, tá? Essa aqui é a forma que eu trabalho quando eu estou desenvolvendo uma aplicação sem ter uma estrutura pronta de um framework. Legal? Dentro dessa pasta src, né? src significa source, ou seja, o código-fonte, ou seja, as nossas classes, tá? Então, é aqui dentro que a gente vai começar a guardar as nossas classes, a nossa inteligência que vai aqui dentro. Porém, o que acontece? A gente sempre tem que definir um vendor name para a nossa própria aplicação, certo? Ou seja, a gente sempre tem que ter um nome, vamos dizer, como se fosse único, legal? Para identificar que aqui é o nosso projeto. Ou seja, é basicamente como se a gente fosse criar aqueles pacotes. Se você já trabalhou com Java, você pode trabalhar aqui basicamente da mesma forma. Nesse meu caso, eu vou criar aqui uma pasta chamada code, para dizer que aqui são os arquivos que eu estou criando, né? E dentro de um vendor chamado code, né? Que é de Code Education, por exemplo. E vamos dizer que eu tenho aqui um sistema, tá? Ou tenho fórum, eu posso ter diversos namespaces baseados do que eu estou colocando aqui.
legal? Então eu vou criar aqui, por exemplo, um fórum, tá? Então vamos dizer que tudo que a gente for criar referente a um fórum de discussão vai estar dentro de um code aqui, dentro do nosso vendor name aqui. Legal? Então, com isso, a gente já tem uma organização básica que a gente pode trabalhar para fazer a nossa aplicação rodar. Legal? Bom, dentro desse propósito aqui, essas 3 pastas aqui, elas já bastam, entre aspas, para que nós possamos organizar mais a fundo aí toda a nossa aplicação e etc. Bom, a grande sacada de tudo isso está na parte do autoload, legal? Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente abre aqui o Composer, tá? Aqui o nosso composer.json, esse camarada, ele vai ter que falar para a gente quais são as dependências do nosso projeto, inclusive aonde estão os caminhos das nossas pastas dos nossos projetos. Legal? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer simplesmente? A gente vem aqui e a gente adiciona o autoload. Legal? O autoload, nesse caso aqui, para a gente, o que ele vai fazer? Certo? Ele vai falar aqui também quais outros caminhos que o autoload, que o Composer vai gerar, ele tem que fazer o carregamento automático para a gente. Nesse caso, ele vai seguir o padrão da PSR4, que substituiu a PSR0, tá? Se você nunca ouviu falar em PSRs, depois eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, legal? E aqui eu vou colocar code, // somente para ter o escape, fórum, legal? Então, esse camarada aqui vai ser o namespace, né, que o Composer ele já vai deixar carregado certinho isso aqui para a gente. E aqui a gente vai colocar qual é o caminho que isso aqui se encontra. Então, nesse nosso caso, eu vou colocar source, /code, /fórum. Legal? E agora, simplesmente isso aqui está pronto. Obviamente que você pode adicionar outros parâmetros aqui quando você for trabalhar com o Composer, inclusive as suas dependências na parte de require, legal? Mas a parte de autoload é essa mesmo, legal? Bom, se você chegar aqui no seu prompt de comando, no seu console, né, você vai baixar o Composer, nesse caso já tem o Composer instalado, e você vai dar um install, Composer install. O que ele vai fazer? Ele está falando aqui que o meu Composer está um pouco velhinho, mas não tem problema. E o que ele vai fazer aqui na realidade para a gente? Ele vai verificar se a gente está querendo algum pacote externo. Nesse nosso caso a gente não está querendo, mas eu quero que ele faça também para mim o carregamento dos diretórios de forma automática do que eu preciso, que é desse camarada aqui. E ele já fez. Se você reparar agora aqui, ó, eu vou dar um refresh no meu projeto. Vamos lá, cadê o meu refresh? Ele gerou uma pasta vendor. Dentro da pasta vendor, ele gerou uma pasta composer e o autoload. Esse arquivo aqui, autoload.php, que é o camarada que deixa tudo facinho e organizado para a gente carregar. Legal? Então, nesse nosso caso, tudo que a gente criar agora dentro de code, fórum e etc., legal? Automaticamente já vai ser carregado pela nossa aplicação, porque o Composer cuidou disso aqui para a gente. Então, basicamente, a gente vai precisar de um único require, tá? Eu vou dar um require once, legal? E aqui eu vou ter que, obviamente, descer um nível, porque eu estou dentro da pasta public. Depois eu vou entrar na pasta vendor, depois eu vou dar um autoload.php aqui para mim. Qualquer classe que eu colocar agora aqui dentro da minha pasta fórum, por exemplo, ela já vai ser carregada facilmente aqui, porque o Composer ele está tomando conta disso para mim. Legal? Essa é uma organização básica de diretórios que você pode trabalhar. Legal? Você pode criar o seu arquivo de configuração aqui. Aqui você vai ter somente o seu index que vai fazer o carregamento das suas classes. E aqui vão ter as suas classes de forma totalmente organizada. Dá para você trabalhar tranquilamente com essa estrutura? Dá sim, senhor. Legal? E depois vai depender muito do que vai precisar a sua aplicação. Por exemplo, você vai precisar de testes na sua aplicação, você pode fazer a mesma coisa. Você cria um diretório de testes,
tá? Dentro de testes aqui, você pode repetir, tá? O code e o fórum para você colocar os seus testes aqui dentro, por exemplo. Então, tem diversas variações do que você pode fazer. O importante é você sacar que deixe sempre direcionada uma pasta para o seu código-fonte, uma pasta para public, ou seja, vai ter o seu index.php, pode ter as suas imagens aqui do seu projeto, tá? Posso colocar uma pasta IMG, sua pasta de CSS, etc. Fica tudo aqui. E dentro da pasta app, por exemplo, você pode criar, inclusive, né, uma estrutura de pastas, uma estrutura de classes, eventualmente, para quê, na realidade? Para que a aplicação seja carregada com os arquivos de configuração, a parte de conexão com banco de dados e coisas desse tipo. Legal? Mas isole a responsabilidade do que é configuração de aplicação e do que são as suas classes. Lembre-se sempre, essas suas classes, elas têm que poder ser enviadas para qualquer outro tipo de projeto, independente da estrutura do mesmo. Legal? Espero que essa minha dica tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima!